presidente, vereadores, aqueles que nos acompanham no plenário na manhã de hoje, aos telespectadores da TV Câmara, que estão em casa neste momento, nos assistindo, tá? Os nossos munícipes, bom dia a todos. Presidente, o que me traz à tribuna na manhã de hoje é uma provocação que fiz a esta casa, quanto a uma audiência pública que vai ocorrer amanhã às 9h30 para discutirmos o transporte coletivo na cidade de Pelotas. O transporte num todo, desde o processo licitatório e em especial os funcionários, motoristas, cobradores, e hoje o transporte coletivo emprega em torno de 2.000 pessoas. E é lamentável, presidente, eu vir à tribuna para fazer essa manifestação, uma manifestação que me deixa um pouco chateado de ver, né, em documentos aqui no processo licitatório, e documentos que recebi, e fui a fundo avaliar, investigar, vereador Anselmo. Quando nós tínhamos aqui um vereador legalista, vereador Eduardo Leite, e quando assumiu o paço municipal, quando assumiu o executivo, mudou totalmente. Porque a gente vê que lá no governo Fetter, ele era situação e batia no governo como oposição. No transporte coletivo, vereador Antônio Pérez, ele era firme no processo de licitação, né? Qualquer vírgula, qualquer espaço, ele estava em cima no governo Fetter. Tem lei aqui, que eu vou citar os senhores, leis que foram aprovadas nesta casa, no período em que ele foi vereador, que ele votou a favor, e que hoje ele passa com o rolo compressor por cima dessas leis. Passa por cima dessas leis. Então, senhores, eu gostaria de fazer um breve relato, meu tempo é muito curto, no que diz respeito à qualificação econômica financeira. Estranhei a forma com que agora está sendo exigida, e fiquei perplexo com o que vi. Como é matéria, não é matéria do meu pleno conhecimento, o que admito, procurei profissional devidamente habilitado, e então a minha preocupação aumentou. Explico melhor. A referida qualificação visa resguardar o poder concedente, de forma a não permitir que aventureiros venham participar da licitação e depois não possam cumprir com as obrigações decorrentes do texto do edital e do contrato, que porventura venham assinar. Desta forma, e até por exigência da legislação federal, contida na Lei Federal 8666 de 93, chamada de Estatuto de Licitações, contratos, em seu artigo 31 e parágrafos, é indispensável que se apresente uma fórmula capaz de permitir examinar contabilmente e a interessada empresa tem condições financeiras de que lhe permita vir concorrer em processo licitatório de tamanho e envergadura. Essa é a preocupação. A 8666, neste processo, está deixando de lado. Está passando por cima, vereador Antônio. Tem um conhecimento que empresas interessadas não têm obtido êxito em outras licitações de transporte público, porque os seus índices não são suficientes para passarem para a próxima etapa do processo licitatório. E tudo se agrava quando se tem conhecimento de que nas licitações do transporte anterior, todos os editais apresentavam objetivamente todos os 3 índices. Foi assim no edital do Marrone, no edital do Fetter e do próprio Executivo, que apontava os 3 índices. E aí eu pergunto, será que são estas empresas que o edital está a proteger? Ou serão empresas que atualmente estão operando o transporte? Afinal, a quem?
E a minha suspeita toma vulto quando vejo que o edital inverteu a ordem de apreciação por parte da comissão de licitação. Explico. O normal é primeiro, as empresas interessadas apresentarem a documentação que os habilita para prosseguirem a concorrência. E após exame, aqueles que passarem na primeira fase apresentam os valores que estão oferecendo. No caso, o que está a ver é que o edital determina que primeiro apontem todos os interessados os valores das tarifas e após apresentarem os documentos. Primeiro as tarifas e após apresentarem os documentos. E o próprio edital reconhece a ordem. Pergunto então, o que fez com que o executivo e sua comissão de elaboração do edital alterassem a sistemática? Será que estão visando resguardar, proteger alguma empresa de fora da cidade? Será que mais uma vez vai aparecer uma empresa de São Paulo para participar de licitações aqui no extremo sul do Brasil? Lugar este, então, desconhecido do eixo dos grandes estados econômicos do país. É lamentável, vereador Anselmo, nós ver essa situação. É lamentável. Além disso, fui procurado por esta casa, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Pelotas, pedindo a este vereador que passasse aos demais, que promovesse uma audiência pública para discutir a situação do transporte coletivo, vereador Antônio. Porque eu quero chamar a atenção dos senhores, a Lei 5188, de 8 de novembro de 2005, no artigo 2º, fica proibida a circulação de ônibus de transporte coletivo urbano industrial no município de Pelotas, sem a presença do cobrador de passagem. No parágrafo 1º, pela sua peculiaridade, no transporte interdistrital, um cobrador poderá operar em mais de um veículo. No parágrafo 2º, somente a circulação dos veículos denominados microseletivos, sem a presença do cobrador de passagem. Microseletivos, sem a presença de cobrador de passagens. No edital, não fala quanto cobrador. Pode ter mais de 40 assentos, vereador Anselmo, e não fala do cobrador. O mais grave, vereador Antônio Pérez, e eu gostaria que vocês avaliassem, estudassem esse edital. O mais grave, na Lei 5854, de 30 de novembro de 2011, aprovada por esta casa, na época, vereador Eduardo Leite, institui diretrizes da política municipal de gestão de transporte coletivo municipal e dá outras providências. E o que me preocupa, vereador Marcos Ferreira, é que, das disposições finais e transitórias, o parágrafo único, tão logo seja finalizada a licitação e implantação do sistema de transporte coletivo urbano, e o Poder Público Municipal dará início ao processo licitatório à devida regularização do transporte coletivo rural. Os dois estão saindo junto, urbano e rural, e a lei é clara, ele está passando por cima da lei. O artigo 31, o edital de licitação estabelecerá que a nova empresa ou consórcio contratado deverão manter no seu quadro funcional todos os trabalhadores já vinculados no sistema de transporte coletivo urbano, preservando os direitos adquiridos, que integram o patrimônio jurídico trabalhista dos mesmos e garantindo a estabilidade, no mínimo por 2 anos de emprego dos mesmos. Ele está passando por cima desta lei e desses artigos. Como ficam essas 2.000 famílias do transporte coletivo? É uma infinidade de denúncias que estamos fazendo nesta tribuna, senhores. Então é inadmissível nós
em tempo relâmpago, em período curto, nós avaliarmos, analisarmos e aprovarmos esta lei. Temos sim que nos debruçar em cima desta lei, presidente Ornel, e avaliar esse processo de licitação deste prefeito legalista que aí está. Prefeito legalista. Estas são as minhas dúvidas. E quem paga é o povo de Pelotas. Quem paga é a população. Prefeito Eduardo Leite, é preocupante. Quem o senhor está a proteger? As empresas que aí estão ou empresas de São Paulo que o senhor passa todos os finais de semana? Obrigado, senhores.